Alô, Carlos Lino, já voltou do Rio de Janeiro. Prepare agora que o assunto é o Independente. Ô Betinho, eu vou te colocar numa fria, você é meu amigo tudo, mas eu gostaria, eu tenho uma curiosidade, tá? Eu sei que você não foge literalmente do pau, né? Muita gente comentou comigo, nossa, mas o Betinho é o presidente do Independente, mas ele está ausente, ele não vem aqui, pô, a gente não vê o Betinho. Era porque você realmente não era o presidente de ofício? Porque após a ata ser regularizada, o Marinho, que até então era o presidente no papel, passa para a presidência do conselho e você oficialmente agora é o presidente do Independente. Então agora nós vamos ver um Betinho mais presente no Galo? Não, Edmar, o que aconteceu foi o seguinte, lá atrás, quando houve a eleição que teve o Silma e o André como presidente, e eu na vice-presidência do André, eles acabaram ganhando a eleição. Deveria-se ter toda a eleição de um clube, tudo que for organizado, tem que ter uma ata de tudo que se acontece dentro das reuniões, por exemplo, e nesse caso uma ata da eleição. Quantos conselheiros participaram, quantos foram votaram, enfim, um relatório. É um documento, ata é um documento. Exato. E aí você leva no cartório, o cartório registra, torna público e oficial aquele documento. E tiveram alguns problemas de documentação, número de documento, enfim, coisas básicas e que o cartório resolve não registrar e devolve todo o processo. E aí tiveram que registrar o processo de eleição do Silma. Depois de registrado o processo do Silma, a renúncia do Silma, tem que se qualificar novamente e falar com o presidente. Renunciou. E o presidente, se eu não estou enganado, era o Felipe, também era o vice, se eu não estou enganado. Eles renunciaram. E aí vagou o lugar do presidente. O que teve que fazer? O Marinho entrou como tampão, como responsável do clube, nomeado pelo juiz de direito, e o Marinho chamou novas eleições. Quando colocaram o André como candidato a presidente e fizeram a eleição com o André como candidato à presidência novamente, chegou no cartório, o André não reunia quesitos para concorrer à presidência, porque no estatuto está escrito lá quem pode ser presidente. Por exemplo, quem é conselheiro há 10 anos. Também. Exato. Então ele não preenchia os requisitos para ser presidente. Perfeito. E aí o Marinho veio falar comigo e o Gaia também. Falei, olha, eu assumo a presidência junto com vocês, mas nesse momento eu não posso assumir presencialmente, porque eu tenho os meus afazeres em São Paulo, na federação, estou em época de campanha. Se eu não estou enganado, o ano passado tinha pandemia, enfim, todas essas coisas. E ele falou, não, tranquilo, a gente termina o campeonato, papapá. E aí foi o Marinho como presidente do clube. Isso. Presidente e responsável pelo clube. E aí a gente foi dando entrada nas atas da eleição substituindo o André pelo meu nome, porque aí eu poderia ser, por conta de ser conselheiro do clube. E aí nós fomos, acho que foi uns 2, 3 meses, porque você entra com o registro, o cartório te devolve, chama nota de devolução. Olha, faltou um documento do Edmar, faltou um número do documento do Tatinha, enfim. E aí você vai corrigindo. Vai chegar uma hora que o cartório vai falar, não tem mais, né? E aí foi que saiu essa ata que oficializou as eleições, onde eu concorri à presidência e fui eleito. Então, a partir desse momento, eu me tornei oficialmente... Que data? A partir do momento Puta, não lembro a oficial. data, cara. Mas que mês? Dezembro do ano passado. Mais ou menos por aí. Dezembro do ano passado. E é o que? É biênio? Não, é anual. Já anual. Outubro, agora já tem novas eleições. Isso. E aí, o que acontece? Eu não estava indo nos jogos por causa desses afazeres que eu tinha, né? E já estava em andamento. E eu ia lá, eu fui até no primeiro jogo contra o Rio Branco e Americana e tal. E assim, cobrar minha presença, eu acho até legal, porque você estão sentindo sua falta. Perfeito. Né? Mas assim, o que eu poderia fazer pelo clube, efetivamente, não está no campo, né? Está fora dele. Então, o meu trabalho, a minha dedicação ao clube fica fora, né? Quem vai estar lá é o técnico, a comissão técnica e os jogadores para jogar o jogo. Mas eu não faltei porque eu quis, porque eu tinha realmente compromisso.
Mas agora, arrumada a casa, como nós estamos fazendo. Ganhamos um processo trabalhista semana passada. Um jogador entrou com ação trabalhista contra o Independente, nós ganhamos. Nós estamos agora reformando a casa do atleta. Vamos disputar o Sub-13 e o Sub-15 num campeonato, se eu não estou enganado, do Paulista. Depois o Sub-17 vai jogar a Copa... Uma outra Copa que eu não estou lembrado, mas vai disputar. Copa Ouro, né? Eu acho que é. Nós estamos, assim, em movimento, né? Agora, 2 meses a gente dá um tempo, arrumar a casa para contratar, fazer um time competitivo. Porque essa campanha que a gente fez passada agora, como sempre foi, né, cara? É sofrível, né? Você ter que ver jogadores, cobrar empenho dos jogadores, sendo que você não consegue dar realmente o básico pro cara, né? Morar bem, essas coisas todas. Então você tem que se estruturar. E aí entra a parte do pessoal que vai te ajudar, né? A confiabilidade do pessoal. E isso que eu falei já numa reunião. A primeira coisa que nós temos que fazer é abrir uma conta no nome do Independente. Todo o dinheiro que entrar no nome do Independente tem que ir para essa conta. E só sai com cheque, mediante a apresentação de nota fiscal, com a assinatura do presidente e do tesoureiro. Aí você começa a ganhar corpo e começa a ganhar a confiança das pessoas. Porque se eu tenho dinheiro, eu não ponho dinheiro. Mas é o correto, né, Beto? É o correto. Porque, cara, sindicato é a mesma coisa. Entrou dinheiro no sindicato, só sai com nota. E com cheque, não tem essa de pagar dinheiro vivo, né? E o clube é isso aí. E prestar suas contas, né? Olha, entrou isso, saiu isso, pagou aquilo, pagou isso aqui. Uma coisa aberta para você. Primeiro você tem que ganhar confiança. Confiança para você ganhar é complicado. Você tem que mostrar primeiro, para depois receber. E é o que a gente pretende fazer, né? Dessa forma. Como que é a repercussão, Betinho, quando saiu lá? Agora, oficialmente, o Betinho é o presidente do Independente. E outra, você falou que agora, em outubro, tem eleição de novo, então você vai se candidatar para reeleição. Não são 2 anos, não? Não, eu acho que é 1 ano só. Nossa, parece que eu escrevi 2 na minha cabeça, mas tudo bem. Eu acho que é 1 ano, eu não tenho certeza. O Carlos Lino pode nos ajudar aqui na live. Ele deve estar aí. Colocando se são 2 anos ou 1, mas me parece que você ficaria 2 anos. Não, eu fico, se o grupo ficar, entende? É como o rapaz... Quem é o grupo? Eu, Marinho, Gaia, o Carlos Lino, o próprio André, as pessoas que estão ali. Semana passada a gente pagou uma conta que era de décadas de água, né? Fizemos um acordo com a BRK, pagamos a água. Tivemos um problema de interdição do Ministério Público na casa do atleta, da vigilância sanitária. Que, olha para você ver, a denúncia foi naquele safado que usa o nome do Independente lá em Mogi Guaçu. Tem um sem vergonha lá, esqueci o nome dele agora, que ele usa o nome do Independente, faz peneira para arrecadar dinheiro para atletas do clube. Para quem está escutando, é mentira, esse cara é sem vergonha, ele é ladrão, ele rouba o dinheiro de vocês, não dê dinheiro para ele. Depois eu vou lembrar o nome dele, eu vou falar. Ele faz peneira lá e fala que arrecada dinheiro para o Independente. Atletas para o Independente. E aí tive uma denúncia dele lá, maus tratos, porque o cara é menor, 14, 15 anos, o cara vai alojar, ele tem toda uma como é que eu digo? Uma cartilha? Para cumprir, olha, tem que ser 2 atletas por quarto, um banheiro a cada 5 atletas, enfim, todo um bem-estar para o atleta para ele poder fazer uma temporada no clube. E ele não tinha isso. E aí teve a denúncia contra ele, Independente Futebol Clube. Aí o Ministério Público foi onde? Aqui em Limeira. Aí chegou em Limeira, a casa do atleta nosso também não é um palacete. E aí, por exemplo, se faltar uma tampa de privado, o cara interdita o banheiro. Se é para ter 2 atletas, tem 3 atletas, num quarto, por exemplo, ele interdita o quarto. Então, essas coisas que a gente pagamos, o cara tirou no que viu e acertou no que não viu, né? E aí nos forçou agora a reformar também a casa do atleta. Por outro lado é bom, né? É isso que eu ia falar, não é nos forçou, né? De repente o mal veio pro bem, né? Hoje a gente está reformando, vai estruturar. Recursos próprios. Recursos das pessoas que estão juntos, né? Nós fizemos uma vaquinha aí, e um entrou com 1.000, outro entrou com 500. O próprio prefeito, se eu não estou enganado, entrou com R$2.000 para ajudar a pagar do bolso dele. Enfim, eu nem sei se eu podia estar falando do Butião, mas eu entrei, o Lino, o André, o próprio Gaio, o Marinho, nós juntamos, fizemos uma arrecadação. Recurso próprio, sem prefeitura. Exato, sem.
E aí aí você vai, mas tá, o campo do Galo tá pintado lá, tal. Você precisa ter aquilo para você pagar os atletas que saíram, porque é a rescisão do contrato, tem que pagar lá na federação quando você dá baixa no atleta, enfim, você tem os gastos, né? O Betinho, outra coisa, antes das perguntas aqui, tanto do Tatinha quanto do Igor. A gente sabe que o Gaia, ele é muito conhecido na parte esportiva. Todo mundo conhece o Álvaro Gaia e os torcedores também. Mas o mundo empresarial conhece o Betinho. É nisso que o Independente pode ter um sucesso? Olha, eu acho que o Gaia tem mais sucesso, porque o Gaia é do meio do futebol. Então, você tem um empresário que tem 5 jogadores. E aí ele te traz os jogadores e financia os jogadores para você, por exemplo. Então, quem paga o salário desses jogadores não é nem o clube, é o empresário. De repente vem um clube grande, leva um jogador desse, o empresário já tira o que é dele aí para os próximos 20 anos. Mas o Gaia do meio, eu acho que o Gaia articula melhor isso. O que eu posso fazer, o que eu vou fazer, é nas empresas fazer uma propaganda na camisa, uma propaganda no campo. Isso é mais seguro para a empresa, a propaganda. E a maioria das empresas onde eu represento os trabalhadores, eles preferem fazer propaganda no campo, não na camisa. Porque já teve caso, se eu não estou enganado, no Flamengo, teve uma empresa de Cordeirópolis, de papel de Cordeirópolis, que colocou dinheiro no Flamengo, aí um cara com uma camisa do Flamengo e escrito o nome da empresa, fez um assalto lá, aí o cara foi preso com a camiseta do Flamengo e o nome da empresa. Entendi. Então isso meio que criou um alerta entre o pessoal do marketing das empresas. Então eles preferem colocar no campo, a placa no campo, quando for ter jogo e tal, do que colocar na camisa. Tem isso também. Igor Sedano. Betinho, teve todo esse problema, esse imbróglio todo aí, negócio de ato e tal, o Independente não passou por mais uma boa nesta segundona, né? O que fazer agora? Tá tendo a reforma na casa do atleta, mas a gente percebe que do ano passado o Independente que começou foi um dos primeiros a começar a trazer atletas, ainda com o Parraga, com o Álvaro Gaia e tal, tudo essa comissão. Vai esperar um pouco mais esse ano por conta de custos? Vai começar antes mesmo? Como vai ser essa preparação para o ano que vem? Treinador, né? Treinador é fundamental. O Gaia continua como treinador? Vai ser CEO? Como que vai acontecer isso aí? Eu acredito que o Gaia deva continuar como treinador, a princípio. Mas eu acho que o grande erro ano passado foi ter contratado um treinador. Eu acho que devia ter começado o Gaia já. Porque eu não participei desse planejamento, né? Tá. Então se tinha essa já animosidade, porque o que eu fiquei sabendo era a animosidade, o tratamento com os atletas, né? Eu acho que para você pedir para um atleta correr para você tem que ganhar ele, ganhar a confiança dele, ganhar a confiança do clube. E me parece que não estava sendo feito dessa forma, me parece. Então, se tinha assim a intenção já de demitir o cara já na primeira, na segunda rodada, não devia nem ter contratado. Eu acho que já o Gaia já devia ter iniciado o trabalho dele, ao invés de ter feito isso. Que foi o que pesou, né? Que foi o que caiu mal aí na imprensa, que caiu mal no mundo do futebol, um treinador ser dispensado com 2 rodadas. Eu acho que o grande o grande erro, vamos dizer, se é que se pode se dizer que foi um erro, foi isso. Porque aí abala, porque quando eu jogava, o Tatinha jogou, todo mundo jogou bola aqui, você começa a ganhar jogo de fora do campo, né? Quando o atleta tem aquela segurança, quando ele joga com segurança, quando se cria o clima de segurança, o Galo chegou na época de 2014, 2015, 2016, chegou onde chegou porque tinha uma segurança. Eu lembro do Dr. Anivaldo lá, chamou o pessoal todo, chamou lá no Novo Hotel, e se não me engano tinha perdido 2 ou 3 partidas seguidas. E ele chamou lá todos os atletas, cara. O que eu escutei ele falar lá, eu acho que não escutei nem torcedor xingar juiz daquele jeito. Mas pra nós, Beto, não te cortando, claro, ficou a impressão, né, porque a gente, principalmente na linha do Edmar, a gente nunca vai entrar numa situação para complicar. Mas a impressão que deu para nós, que a saída do Parraga foi extra-campo. Não foi problema do treinador, o trabalho do treinador. Foi alguma coisa que teve alguma insatisfação de alguma parte extra-campo. Quando você
monta uma comissão técnica e o técnico acha que ele é o dono do negócio todo, ele não cria um clima amistoso entre a comissão técnica, entre os jogadores. Não, tem que fazer teve isso, harmonia. Não vai, cara. Não vai. E eu acho que foi por aí. E como eu não participei desse planejamento, eu não posso dizer, afirmar com certeza, foi isso, foi aquilo. Mas até onde eu sei, não deu liga o treinador com os comandados dele, com os jogadores. Não deu liga. E o Gaia, na verdade, pegou o negócio para tentar salvar, né? Para tentar não deixar degringolar como degringolou, né? Só que aí você vê, entre outros, como você mesmo falou, outros fatores extra-campo, né? Um já não gostou da saída, outro gostou, dá aquele balanço à diretoria. Então, assim, se você não tiver paz, se você não tiver harmonia, mesmo comandar o Brasil, se você não tiver harmonia entre os poderes, você não governa. Então, se não tiver harmonia dentro de uma equipe, nem um time, mas uma equipe que entra a parte técnica, entre os jogadores, entre os titulares, os reservas, não vai, cara, não vai a lugar nenhum. Então, haja vista quando o Independente fazia um gol, a comemoração, né? Só corre atrás do cara dois. Você viu lá ontem o Belinho Meto, a hora que os caras do Belinho Meto o nosso time fez um gol, ou o cara do Abílio Pedro fez um gol. O time inteiro dentro do campo. Né? Aquele, com perdão da expressão, mas aquele tesão, cara, pra jogar. Ô Betinho, pra fechar esse primeiro bloco, né, falando do Independente, Claro. o futuro é promissor pro Galo? Dimar, Ou com muita dificuldade? não, sempre, né? Tanto a internacional quanto a independente. São coisas diferentes, mas um paralelo igual. As dificuldades são sempre muito grandes, né? O problema do Independente é extra-campo. É dinheiro que fica preso na Federação Paulista por dívida. É juiz trabalhista que manda penhorar as contas do Independente 100%, por exemplo. E nós vamos ter que entrar com mandato de segurança para liberar o dinheiro do Independente e ele ficar com 30% de processo trabalhista. Precisa saber quanto que tem de processo trabalhista. Tem jogador que nunca jogou no Independente, tem ação trabalhista. E o Independente foi julgado várias vezes à revelia porque não foi ninguém lá representar o clube. Então, assim, é uma bagunça. Era uma bagunça só. E não foi não foi dois, não foi três, não. Você vai até um certo ponto, depois você larga. Olha o clube do Independente. Foi leiloado, perdeu e até hoje o cara me cobra por causa disso. Betinho, o clube Independente. Já foi aquilo lá. Perdeu para ação trabalhista. Foi leiloado. Trabalhista não, foi a BRK, se eu não estou enganado, por dívida. Então, assim, tá lá por causa de 2, 3. A verdade é essa. A crítica sempre tem, as pessoas sempre gostam de falar, mas muita gente que fala eu nunca vi no campo, é torcedor de internet, né? Torcedor que vai lá no campo, que não vê a realidade do clube. Paga ingresso. Exato. Tem muitos que vai no campo Né? e ganha Vou ingresso. poder fazer uma pergunta, Edmar? Pode, Dá tempo? vai. Claro. Betinho, como você disse que até a gente começou a fazer algumas perguntas. O Marinho falou que é 2023 a eleição. É, o que eu falei. 2 anos biênio. E então você vai continuar. Facilitou minha pergunta. Como você estava ausente, a gente acabou fazendo algumas perguntas, ficou difícil você responder porque você não estava presencialmente. Claro. Agora você vai ficar mais presente. É a impressão que está tendo. Não, eu vou no clube, vou Vai nos estar mais jogos. presente. Vou. E aí mas vem eu não vejo. Cara, tudo bem. Não, vai vir minha pergunta por causa disso. Então vai, manda. Entrada e saída vai passar na sua mão agora de dinheiro? Deve ser. Porque, então, aí é que eu falei com o Marinho só uns 10 dias, assim. Meu pai não me deixou nada, cara. Nada. Ele só me deu estudo e falou, meu irmão, meu filho, se vira. E o nome, né? Eu tenho um nome, graças a Deus. O nego pode falar que eu sou mau gestor, pode falar que eu sou... Eu dou voadora. Não dou mais voador. Vou falar qualquer coisa. Mas roubar não, cara. Não, mas a pergunta Entendeu? que eu fiz é o seguinte: você lá, Não. o dinheiro que entra no Independente, não estou dizendo que você que vai pôr, Não, vai ter que passar pela minha mão. é o que É vai isso. entrar no Tem que assinar, Independente. não, é o que e eu tô que vai falando. sair. Vai ter a conta do O clube. que eu não Isso. posso, eu já conversei com o Marinho isso aí, a gente já conversou com o Gaia, o que eu não posso é comprometer o meu nome. Você entende? Porque a partir do momento que eu, como sindicato, se eu não tiver acesso a isso ou controle, eu saio, cara.
Porque eu não vai ter uma vou. segurança, Não, né? não vou colocar o meu nome numa coisa que, né? Apesar de gostar do Gaia como um irmão, gosto do Marinho como um irmão, o Lino, todo mundo que tá lá, cara. A gente criou uma irmandade. A verdade é essa. Uma irmandade. Mas quando sai daí e passa pro lugar pessoal, como é o seu nome, o meu nome, por exemplo, aí não dá, né, cara? Não dá. Eu já tive até torcida pedindo prestação de conta, cara. Vai pra você ver. O Independente hoje falta profissionalizar esse lado. Exato, né? Porque eu até fui criticado de certa forma, porque a torcida queria a prestação de contas do Independente. Também lá. É. E aí eu falei tudo que não. prestação de conta, hein? Mas Não. tem que ser, viu, Edmar? Senão fica tanto Sim, parado. não, Tatinha, mas eu tô dizendo. ó, Como que ele vai se não olha tinha só. nada? prestar contas de um clube é a mesma coisa do GRAM. É a mesma coisa de eu chegar lá e falar pro GRAM, ó, eu quero a sua prestação de contas aí, porque eu gosto do GRAM, mas eu quero a prestação de contas. Para você poder cobrar a prestação de contas de um clube, você tem que primeiro ser sócio, né? Não basta ser torcida, porque eu não presto a prestação de contas para torcida. Nunca pedi, não é da minha conta, né? A partir do momento que você pagou o ingresso está pago, você vai lá, você xinga o juiz, você xinga a torcida, você xinga se quiser. Mas daí é sair da sua casinha e ir lá para dentro da administração do clube. Pedir prestação de contas, não. A prestação de contas, você faz um balanço e publica o balanço. Eu não sou, porque nem isso eu tenho que fazer, porque o Galo não é sociedade anônima. Mas se você fizer um balanço, fizer uma prestação de contas, você tem um conselho fiscal que fiscaliza os seus gastos. O conselho fiscal deu o aval, você fez a prestação de contas para os conselheiros, que é de direito e obrigação, morreu, cara. Perfeito. Boa. Porque se você começa, desculpa, Edmar, mas se você começa muito, eu tenho uma frase no movimento sindical em negociação que você fala que quando você abaixa muito, você mostra a calcinha. E cara, sem querer falar, Eu, né? Para de fazer isso Essa aí. caçambona sem querer sua aí. faltar com respeito a ninguém, porque a torcida faz parte do clube, mas prestar conta pra torcida não existe. Dimar baixou tanto, estourou o joelho. Vamos lá, 19h53, a gente volta daqui a pouquinho com mais Betinho, presidente oficial agora